Pesquisadores buscam explicação para experiências de quase morte. Ouvinte pergunta sobre possíveis efeitos da cremação no espírito. Como explicar e como prevenir a depressão emocional hoje? Outro ouvinte levanta a questão do desencarne de crianças. O que acontece com o espírito durante o sono? Haverá quem esteja dispensado de fazer o bem? Mensagem do dia. Qual a sua participação nos planos de Deus? Muito bom dia, ouvinte. São dia 2 de fevereiro de 2020 e são 11 horas e 34 minutos em Garça, estação verão. Recomende o programa Amigos e Familiares. Momento Espírita também pode ser ouvido pelo portal da emissora www.uniradio.com.br e após o programa pelo Facebook ou pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigada pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. E se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. Nossos telefones de contato são os seguintes. O fixo é DDD 14 3471 0700 e os celulares da TIM 981 79 2405 e o da Vivo 997 51 23 97. Nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. Para sua mensagem de WhatsApp, use o celular da Vivo 997-512397. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, no endereço Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1725, Garça, São Paulo, CEP 17.400.000, ou ainda nos entregar pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. E atenção para o livro que vamos sortear ao final desta edição, Confissões de Sabedoria e Amor, da autoria do espírito Marie-Sophie, recebido pelo médium César Crispiano. Confissões de Sabedoria e Amor narra as reencarnações de 4 personagens em diferentes momentos da história, que acabam cruzando seus destinos. É uma publicação da editora M e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Se você quer concorrer a um exemplar desta obra, Confissões de Sabedoria e Amor, ligue até o meio-dia para o telefone 3471-0700 ou para os seguintes celulares 981-792405 e 997-512397. Ganhou o livro no domingo passado nosso ouvinte Walter Martinez, residente na cidade de Gália. E esta é a apresentação número 2126 de Momento Espírita, 47 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Nesta apresentação, Juliana e Cláudio. Participação Marco Antônio, Luiz Eduardo e Sônia. Na secretaria, Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. Quem viu o filme Além da Vida, dirigido por Clint Eastwood, acompanhou o caso de uma jornalista francesa que durante suas férias numa praia do oeste asiático foi tragada por uma onda gigante, um tsunami, e quase morreu afogada. Na iminência da morte, ela enxergou vultos de pessoas mortas conhecidas sob uma luz difusa. Quando voltou à consciência, teve a impressão de ter passado por uma experiência espiritual e concluiu ter visto o outro lado da vida. Ficou profundamente impressionada e buscou ajuda em Paris para publicar um livro a respeito, mas só foi encontrar acolhida numa editora de Londres, onde conseguiu materializar suas ideias numa obra sobre EQM, experiência de quase morte.
Este fenômeno não é tão raro assim. Todo ano acontecem muitos casos semelhantes. Pessoas em risco de vida enxergam parentes e amigos envoltos em luzes ou têm a sensação de sair do corpo. Nada de novo para o espiritismo. No entanto, poucos anos atrás, o Dr. Eben Alexander, neurocirurgião e professor da Universidade de Harvard, Estados Unidos, que certamente desconhece o espiritismo, publicou 2 livros sobre esse fenômeno com base em experiência própria, quando obteve uma prova pessoal da vida após a morte. Antes de vivenciar a experiência de quase-morte, Eben Alexander afirma que explicava o fenômeno como resultado da diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro, o que provocaria alterações mentais no paciente, mas depois da experiência tão viva e tão presente em sua mente como uma realidade tangível, ele já não pôde mais dizer o mesmo. Falando à revista Veja, o cientista Dr. Kevin Nelson, que se declara cético, disse não ter certeza de que existe vida após a morte, mas não descartou essa possibilidade, já que para ele a ciência não sabe tudo, pois não existe quem seja dono da verdade. Todos vivemos mais em função de nossas crenças do que uma realidade objetiva, ou seja, como afirmou um pensador da Grécia Antiga, o homem sabe das coisas aquilo que ele pensa que as coisas são. Isso porque somos limitados. Logo, por mais nos avancemos no conhecimento, a visão que podemos adquirir ainda não é suficiente para responder a todas as nossas perguntas. Estamos falando apenas da ciência experimental, enquanto que a cultura humana abrange outras áreas de estudo e reflexão, como é o caso da filosofia e das experiências religiosas. Extraordinário, cerca de 500 anos antes de Cristo, um pensador grego de nome Erastóstenes, através de algumas medições e operações matemáticas, calculou o diâmetro da Terra, errando apenas por alguns quilômetros. Era uma ousadia muito grande para a época, quando não se acreditava nem mesmo na redondeza da Terra, alguém acenar com uma verdade que certamente seria levada à conta de loucura. O tempo se encarrega de levantar véus, ou seja, de revelar novas verdades, ainda que a vida humana seja muito curta e por isso queremos restringir a verdade aos poucos anos que vivemos na Terra. Allan Kardec está com a razão quando diz que Jesus assombrou o mundo com suas aparições depois da morte. E no seio de um povo de pouco alcance intelectual, trouxe uma verdade moral que até hoje não conseguimos colocar em prática. Mas ele mesmo, percebendo a limitação de seus ouvintes, reconheceu que havia muito mais a ensinar, e que não seria apropriado antecipar verdades que só o tempo desvendaria. Por isso, prometeu o Espírito Consolador, que viria em seu nome não só reviver o que já havia dito, mas ensinar muitas outras coisas que o povo de sua época não estava preparado para compreender. Para nós, o Espiritismo. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então às questões de hoje. É de um ouvinte que nos telefonou dias atrás fazendo uma pergunta que aqui já foi trazida várias vezes por outros ouvintes, sobre cremação de corpos. E ele perguntou sobre o efeito da cremação para o espírito. Vamos responder aqui o que já temos dito em outras ocasiões. Esta questão é tão ou mais delicada do que a que se refere à doação de órgãos, com a agravante de que na cremação o cadáver vai ser totalmente destruído pelo fogo sob elevadas temperaturas, a ponto de se transformar num punhado de cinzas. Além do mais, é compreensível que nós, brasileiros, devido à cultura do povo, principalmente à cultura religiosa, tenhamos receio da cremação
imaginando o horror que seriam as sensações de um corpo incinerado a altas temperaturas até seu completo desaparecimento. E essa questão não foi tratada diretamente ao tempo de Allan Kardec, mas podemos deduzir pelas suas próprias afirmações que o despreendimento do espírito após a morte do corpo não se dá da mesma maneira para todas as pessoas, e nem existe um tempo determinado para que se complete de forma definitiva. Em nota à questão 155 de O Livro dos Espíritos, Kardec afirma que é racional conceber que quanto mais o espírito se apega à matéria, mais ele sofre ao se separar dela. Isso quer dizer que, seja na cremação, no sepultamento ou em qualquer outra forma de destruição do cadáver, a questão não está especificamente na forma como o corpo vai ser destruído, mas na condição espiritual do espírito que está se desligando. Quanto mais apegado ao corpo, mais resiste à desencarnação, mais sofre e, portanto, leva mais tempo para se desembaraçar da vida física. Os espíritos afirmam que a desencarnação pode ter início antes de se extinguir definitivamente a vida física, logo depois desse processo ou tempos depois da morte, conforme o caso. E na mesma nota, Kardec afirma que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Aqui, portanto, ele se refere ao corpo que foi sepultado e que, a partir da extinção gradativa da vida, vai se decompondo, inclusive com a ação de bactérias, fungos e outros micro-organismos. Não seria muito diferente no caso da cremação, se o espírito ainda estiver ligado ao corpo pelo perispírito. Contudo, a fim de nos precaver contra qualquer surpresa desagradável, no livro O Consolador, de 1941, Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, fez a seguinte recomendação na questão número 151. Na cremação, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais. Pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Emmanuel fala numa expectativa de 72 horas para a cremação, após a morte clínica, a fim de garantir que a desencarnação tenha ocorrido por completo. É pelo menos o tempo médio que ele calcula para que nenhuma sensação de desconforto atinja o espírito, principalmente se ele for muito impressionável e ainda estiver sentindo os reflexos do corpo. Logo, a sensação que o espírito experimenta com a morte do corpo depende muito das suas condições íntimas. Na legislação brasileira, que prevê a cremação, essa expectativa não pode ser de menos de 24 horas, o que, evidentemente, não passaria pelo critério de Emmanuel, que fala em 72 horas. Mas a família é que vai decidir quantas horas esperar. Aliás, nos dispositivos da lei, são determinados vários requisitos essenciais para que a cremação realmente se dê. Não temos informações mais detalhadas sobre a repercussão da cremação no mundo espiritual. Além da recomendação de Emmanuel, não conhecemos nenhum estudo mais aprofundado da questão, o que certamente ainda vai acontecer. No entanto, acreditamos que o critério mais sensato, além de levar a pessoa a conhecer a posição do Espiritismo com relação à desencarnação, seja o de lhe atender à vontade própria. Acreditamos que quem opta pela cremação deva ser a pessoa que já se sente liberta dessa dependência com o corpo. Por isso, não acredita que isso possa lhe trazer alguma consequência desagradável. No entanto, aquele que tem receio, que não está bem seguro do que quer e que, portanto, prefere o sepultamento,
não deveria ter o corpo cremado. Como você pode perceber, é uma questão muito pessoal. Bem, ouvintes, e atenção, você pode telefonar agora e concorrer ao livro Confissões de Sabedoria e Amor, da autoria do espírito Marie-Sophie, recebido pelo médium César Crispiano. Use o telefone fixo 34710700 ou um dos celulares 997 51 23 97 da Vivo ou 981 79 2405 da TIM. E uma ouvinte que se identificou como Rosa, residente em Garça, faz o seguinte comentário. Algumas coisas eu ainda não pude entender. Há muita gente jovem com depressão hoje. Antigamente não havia essas coisas. Hoje, por qualquer motivo, as pessoas dizem que estão carentes, estressadas. Acho que o mundo mudou, mas muita coisa mudou para pior, porque as pessoas estão esquecendo de Deus e é por isso que tem havido tanto suicídio. Isso que você fala, Rosa, faz sentido, mas ainda não é tudo. De fato, muita gente mudou no mundo de uns tempos para cá, porque de uma maneira geral a vida se tornou mais fácil. Quando o ser humano ainda tinha que lutar para comer, para sobreviver, não havia lugar para a depressão. Veja que a depressão é tanto mais acentuada quanto mais poder aquisitivo tem a população. Levantamentos da Organização Mundial de Saúde mostram que a taxa de depressão é maior em países ricos e nas classes sociais mais privilegiadas. Isso já é um sintoma. Conta-se que certa vez, através do médium Chico Xavier, consultaram o Dr. Bezerra de Menezes, espírito, sobre essa doença avassaladora que tomou conta do século, esperando que, como médico, ele prescrevesse algum tratamento efetivo. Mas Bezerra apenas considerou. Antigamente, a gente sofria porque não tinha pão. Depois, passamos a sofrer porque faltava manteiga. E hoje, sofremos porque falta geleia. Não é difícil concluir o que Bezerra de Menezes quis dizer. Esta, de fato, é uma das causas de tantas decepções e frustrações a que fica sujeito o ser humano. E como nós, pais, estamos criando nossos filhos, é claro que a sociedade vem mudando em consequência do progresso científico-tecnológico, colocando-nos à disposição muitos benefícios que não tínhamos antigamente e que nos garante uma vida bem mais confortável. Mas nós somos insaciáveis. Queremos mais e sempre mais. Acabamos por dar aos nossos filhos um super conforto e uma expectativa quase irreal de uma vida que ele sonha e não cansa de sonhar. Desse modo, facilitamos tanto os seus caminhos para livrá-los da frustração e do sofrimento em geral, que eles passam a não admitir dificuldades, querem tudo à mão e ficarão doentes se não tiverem o que desejam. Ora, ninguém no mundo tem tudo o que deseja e nem deve ter. Porque se por um lado tivermos a posse do bem material, por outro, podemos encontrar obstáculos de ordem moral, como falta de atenção, consideração, capacidade de realização, proteção afetiva, amor. Hoje, jovens entram em depressão e alguns desistem da própria vida por desconhecer a realidade em que vivem, por se sentirem preteridos, por não despertarem a atenção ou por falta dos privilégios que desejam ter. O excesso de conforto material vem sufocando as potencialidades do espírito e os adultos não estão dando conta disso. Falta Deus? Falta religião? Falta espiritualidade? Falta uma visão mais ampla e mais profunda da vida. Falta um conhecimento mais profundo de si mesmo. Uma percepção de valores que devem nortear nosso caminho, mostrando que a maior glória do ser humano não está aqui e agora, mas nas conquistas espirituais que ele pode obter, aprendendo a amar e a ser amado. Se colocamos a nossa meta na conquista material, apenas no prazer, nas vantagens imediatas da vida,
mais cedo ou mais tarde sofreremos uma deplorável decepção, porque os bens materiais não preenchem as necessidades do espírito, e o despertar desse sonho ilusório pode ser catastrófico. Portanto, Rosa, nós só vamos reverter essa situação na medida em que, como família, nos voltarmos para aqueles valores espirituais que foram esquecidos, a começar pelo fortalecimento das relações dentro de casa, que precisam ser revistas e revigoradas. O clima social, hoje, infelizmente, é de competição, quando deveríamos valorizar a cooperação. Estamos nos dividindo ao invés de nos unirmos em ideal. O que mais se destaca na sociedade competitiva é o consumismo, uma forma prática de alimentar o materialismo prático. Precisamos rever até que ponto estamos nos deixando levar facilmente por essa onda de descaso por nós mesmos. A próxima pergunta que vamos responder agora foi enviada pela ouvinte Isabel e diz o seguinte: nos livros espíritas a gente lê sobre vários desencarnes, mas todos de pessoas adultas. Como seria o desencarne de uma criança nos seus primeiros anos de vida? No livro Entre a Terra e o Céu, de 1954, de André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, encontramos o caso do menino Júlio, mostrando como foi a sua desencarnação em 3 existências. Na primeira encarnação, durante a Guerra do Paraguai, na metade do século XIX, ele se suicidou tomando veneno, depois de ter tentado contra a própria vida, atirando-se nas águas do rio Paraguai. Na segunda encarnação, ele veio como filho de Amaro, que, na época da guerra, fora um amigo que o traiu. Mas nessa encarnação, ele vive apenas 9 anos, vindo a desencarnar por afogamento, quando estava sob os cuidados da madrasta, que na vida anterior fora justamente a mulher que o traíra com Amaro. Desse modo, vemos como o espírito vem abrindo seu próprio caminho entre sofrimento e graves deslizes, relacionando-se com aqueles com quem tem créditos e débitos morais do passado. Na terceira encarnação, Júlio volta como filho legítimo de sua madrasta com Amaro. Mas, como ainda traz as marcas profundas da lesão que causou no perispírito, agora ele vem para superar de vez esse problema, a fim de restabelecer seu equilíbrio espiritual. Por isso mesmo, sua reencarnação é programada para que ele viva cerca de 1 ano, tempo suficiente para que o novo corpo absorva os últimos miasmas advindos de seus gestos impensados, que o levaram ao suicídio mais de 100 anos atrás. É neste ponto que chegamos à enfermidade do pequenino Júlio, que até o primeiro ano de vida veio cambaleando entre a saúde e a doença, entre a vida e a morte, sob os cuidados e a apreensão dos pais. O casal não era espírita e nem podia entender que a vida do filho estava programada. Para eles, como para os pais em geral, o que interessava era que sobrevivesse e crescesse com saúde. Contudo, não era o que os espíritos benfeitores, encarregados de trazê-lo e acompanhá-lo, tinham em mente. Eles sabiam que Júlio não sobreviveria. Esses espíritos podiam evitar que Júlio morresse? Você poderia perguntar. Não. Mesmo que quisessem, eles não podiam interromper a cadeia natural de efeitos que Júlio vinha sofrendo, desde que ele próprio provocou sua desencarnação no século XIX, achando que com isso estaria fugindo da vida ou de si mesmo. No entanto, eles sabiam que esta desencarnação prematura lhes seria um grande bem, pois certamente, na próxima vida, ele nasceria livre do grave problema que causou para si mesmo. Com certeza, Isabel, não existe um sofrimento maior para os pais do que acompanhar o sofrimento e a morte de um filho criança. Como se costuma dizer, é de cortar o coração. Contudo, sabemos que nada acontece por acaso ante a lei de Deus, e no caso específico da criança,
algo muito bom à aguarda do outro lado da vida, preparando o terreno para que ela possa começar tudo de novo e alçar voo em busca de sua realização. Por isso, muitas vezes, enquanto nós, os encarnados, permanecemos sofrendo e desesperados diante do triste quadro de uma criança prestes a desencarnar, do outro lado, os espíritos benfeitores, acompanhados de familiares e amigos desencarnados, embora compreendendo nosso sofrimento, aguardam emocionados a vitória do espírito sobre esse momento de real libertação. Atenção, e você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Confissões de Sabedoria e Amor, da autoria do espírito Marie Sophie, recebido pelo médium César Crispiano. Ligue agora para o telefone fixo 34710700 ou para o celular da Vivo 997 51 23 97 ou da TIM 981 79 2405. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O espírito durante o sono. Dissemos no domingo passado que, sendo o sono um fenômeno natural, é durante o sono que o corpo repousa para se refazer física e energeticamente. Hoje, a neurociência já nos aponta a importância do sono como fator de sustentação da nossa vida mental. Como o cérebro é o comando do corpo e o veículo da mente, no sono o cérebro muda de ritmo, ou seja, trabalha mais devagar, quando então o espírito encontra menos resistência física e pode ampliar sua área de atuação, estimulando a vida psíquica. Logo, durante o sono, enquanto diminui o ritmo cerebral, a mente amplia sua capacidade de ação. A mente é o espírito ou a manifestação do espírito. No Livro dos Espíritos, capítulo 8, da segunda parte, intitulado Emancipação da Alma, vamos perceber que com o repouso do corpo, portanto, o espírito se sente mais livre para atuar fora dele. Na obra Nos Domínios da Mediunidade, um século depois de Allan Kardec, André Luiz, através do médium Chico Xavier, trata desse assunto. Durante o sono, com a expansão do espírito e a consequente liberação da mente, ocorre o fenômeno do sonho. André Luiz explora um pouco mais esse tema e, em face dos conhecimentos científicos que vieram depois de Kardec, ele mostra que existem pelo menos 3 tipos de sonho. O sonho que pode ser chamado comum, que seria justamente a reação às situações e problemas do dia a dia. O sonho reflexivo, que pode despertar algumas memórias de vidas passadas, e finalmente o sonho espírita, que revela nosso contato com entidades espirituais, amigos ou adversários. Logo, as lembranças que podemos ter dos sonhos dependem muito de nosso estado de espírito, mas seguramente elas não correspondem ao que realmente ocorreu, pois nosso cérebro geralmente faz uma leitura simbólica ou um tanto distorcida da experiência que tivemos. As lembranças mais comuns estão ligadas a problemas que estamos vivendo hoje, às emoções que levamos para a cama e às expectativas que nos assaltam, boas ou más, dependendo de nosso estado emocional.
Vez ou outra, nos vem à mente encontros com familiares ou amigos desencarnados e até com inimigos, situações que podemos ter vivenciado em espírito. Nesse livro, nos domínios da mediunidade e nas demais obras de André Luiz, encontramos interessantes relatos sobre sonhos que vale a pena ler e analisar. Neles, o autor mostra o que realmente aconteceu no plano espiritual em cada um dos casos e a forma como geralmente a pessoa interpretou a experiência onírica. Vez ou outra, mesmo esses contatos espirituais que experimentamos durante o sono podem nos parecer tão reais e tão presentes que não temos dúvidas a respeito. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30 pela Unirádio, sintonizando os 1060 kHz dessa emissora, pelo site da emissora ou por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente o seu recado. Bem, ouvintes, chegou agora o momento Meimei, com a participação do Luiz Eduardo. Bom dia, ouvinte de Momento Espírita. A questão 643 do Livro dos Espíritos pergunta: haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? A resposta dos Espíritos é enfática: não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com outras pessoas para encontrar ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá ensejo a qualquer pessoa que não esteja cego de egoísmo, porque fazer o bem não é só ser caridoso, no sentido estrito dessa palavra, mas ser útil na medida de vosso poder, todas as vezes que se fizer necessário. A resposta dos Espíritos para Kardec, há mais de 160 anos, não traz novidades para nós, cidadãos do século XXI. Até porque os Espíritos sempre falaram e continuam falando dentro de uma lógica irreparável. Nada que contraria a razão, mas tudo que proclama o valor do bom senso. Na vida prática, a fim de obtermos algo bom, não basta evitarmos fazer algo ruim, mas ir ao encontro do bem, esforçando-nos para fazer algo de útil para todos. Num livro de Arun Gandhi, cujo título é A Virtude da Raiva, recentemente lançado no Brasil pela editora Sextante, o autor diz como seu avô, Mahatma Gandhi, com quem conviveu na infância, concebia a não violência. Todo mundo sabe que Gandhi deixou uma lição extraordinária de paz para o mundo, ao promover uma revolução política sem armas e sem precedente, usando como instrumento a paciência e o amor. Ele dizia, segundo seu neto, que a não violência é muito mais do que baixar as armas, mas é o esforço de cada um em fazer a sua parte na vida, contribuindo para um mundo melhor e para uma humanidade mais feliz. Será que estamos fazendo a nossa parte? Caro ouvinte, o Lar Meimei ocupa-se em ajudar famílias que passam por momentos difíceis. Além da sopa bissemanal que oferece, distribui cestas básicas, enxovais para bebês, momentos educativos, atendimento médico. O lar está localizado na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, número 1285. Na entrega das cestas de alimentos, em 13 de fevereiro, teremos no Lar Meimei uma palestra com Edna Semensato, chefe da Vigilância Sanitária de Garça, sob nossa participação no combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Você pode se comunicar com o Lar Meimei pelo seguinte e-mail: larmeimei@caminhodedamasco.org. Visite o site do Caminho de Damasco, caminhodedamasco.org.
Obrigado pela sua atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Caminho de Damasco. As atividades do Centro Espírita Caminho de Damasco voltaram à normalidade. Aplicação de passes todos os dias a partir das 18 horas, menos na quinta-feira. Crianças e casos urgentes são atendidos às 17h30. Atendimento fraterno pode ser solicitado na hora do passe. Reuniões de estudo, segundas, quintas e sextas-feiras. Os cursos de terça e quarta-feira voltarão a partir do dia 11 de fevereiro. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, palestra com o tema Prevenindo o Suicídio, uma reflexão sobre palestra do psiquiatra Dr. Sérgio Lopes. Após a palestra, haverá aplicação de passes. Grupo Vida e o Caminho de Damasco mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagem de esclarecimento e conforto espiritual àquelas famílias que perdem entes queridos. As maiores informações com o Daniel pelo celular 14981 27 77 75. As atividades de evangelização infanto-juvenil da USE, que também entraram em recesso, voltarão à normalidade em 8 de fevereiro no Lar Meimei, o mesmo acontecendo com o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, conduzido por Tiago Gravatin. CFEAC, nos seus 75 anos, faz nova palestra. Desta feita será a expositora Mirela Passador, que estará amanhã às 20 horas na sede do CFEAC, Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade, para mais uma mensagem comemorativa aos 75 anos do centro. A diretoria da entidade convida os espíritas e o público em geral para prestigiarem o evento. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição do Polícia é Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com Você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, relatando fatos e analisando mensagens de entes queridos desencarnados recebidas por Chico Xavier. A Biblioteca Batuíra. A biblioteca é um serviço do Caminho de Damasco que permite a qualquer pessoa o acesso aos livros por empréstimo, sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos os DVDs, mostrando filmes, palestras e estudos que são emprestados gratuitamente. A coordenação deste trabalho está a cargo do casal Sônia e Augusto. Os serviços da biblioteca também voltam à normalidade a partir de hoje. E como todo domingo, a Sônia nos traz agora a mensagem da semana. Bom dia. Deus aguarda de Meimei, por Francisco Cândido Xavier, editora Grupo Espírita Emanuel, nos traz grandes lições para que possamos percorrer o caminho para a vida superior, aplicando sempre os ensinamentos de Jesus. Então, nunca se creias inútil. O caminho para a vida superior começa na prestação de serviço aos outros. E as leis de Deus não te conservaram onde te encontras se aí não tivessem necessidade de ti. Reflete e reconhecerás que todos os seres ao redor de teus passos algo espera que os mantenha e auxilie. Erguendo-te cada manhã, observa e perceberás que todos aqueles que se te associam ao grupo doméstico aguardam o teu sorriso ou a tua frase encorajadora, nos quais se nutram de equilíbrio para mais um dia de trabalho e de esperança. Nas tarefas em que vejas, os companheiros te rogam cooperação. Na rua, os transeuntes te pedem paciência em que se te expressem o entendimento e a bondade. E a lista das requisições prossegue aumentando. O irmão da experiência comunitária te reclama simpatia, os necessitados aguardam pelo socorro que se te faça possível. O animal te esmola proteção, a planta te requisita respeito, a fonte espera que faças a preservação e a defesa. O ambiente em que vives conta contigo na execução dos próprios deveres, a fim de que a paz felicite a vida de todos. E se estiveres de pensamento acordado ante os princípios do bem eterno, compreenderás em todas as situações e em todos os lugares
que Deus necessita da tua colaboração e espera por ti, para iniciarmos a semana com a certeza de que Deus nos aguarda. Agradeço as bênçãos que me deste, sem que eu soubesse compreendê-las. Supliquei-te defesa e determinaste que forças contrárias ao meu reconforto me atingissem o espírito e o ambiente em que me encontro, obrigando-me a longo esforço para criar refúgio e apoio para quantos me confiaste ao amor. E apenas, depois de observá-los felizes, é que reconheci comigo a alegria de todos eles em forma de segurança. Obrigado, Senhor, porque não me doaste aquilo de que eu precisava segundo as minhas requisições, e sim, de acordo com as minhas necessidades. E agradeço ainda, porque me mostraste, sem palavra, a significação do ensino que transmitiste ao teu apostolado da humildade. É dando que se recebe. Até domingo próximo. E conforme anunciamos no início desta edição, passamos agora ao sorteio do livro Confissões de Sabedoria e Amor, autoria do espírito Marie-Sophie, recebido pelo médium César Crispiano, entre os ouvintes que nos telefonaram durante o programa. E o livro sai para a ouvinte Dalila, residente aqui em Garça. Parabéns, Dalila, você ganhou o livro. Venha buscá-lo aqui na portaria da Unirádio durante essa semana, no horário comercial. Muito obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Que 2020 seja para todos nós mais uma etapa de oportunidades e realizações por amor e paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos telefonaram, nos têm acompanhado nesta manhã de domingo. Para encerrarmos essa edição, fiquem agora com uma mensagem na voz de Chico Xavier. Quanta aflição desaparecerá no nascedouro, se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida, se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão, antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração, envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes, antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças, por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento, por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária e tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna.